Fala médico, rebalanceamento. Você sabe o que é e como fazer isso na sua carteira? Vem comigo que vamos falar sobre isso hoje. Fala médicos, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai falar sobre rebalanceamento de carteiras. Por que é tão importante e por que você deve fazer também na sua. Se você já começou a estudar sobre investimentos, você já deve ter esbarrado com o conceito de rebalanceamento de carteiras e com a sua importância no processo de ganhar dinheiro lá no futuro. Fato é que 90% dos resultados de uma carteira é rebalanceamento mais alocação de ativos. Por isso que é tão importante você estar atento a esse tipo de fator. Pois é, e muita gente aí preocupado se a ação tá cara ou barata, se você deve comprar essa ou aquela ação, quando na verdade o que dá resultado, o que importa lá no resultado, lá na frente, é a alocação de ativo e o rebalanceamento. Então, vamos ver como é que isso funciona. Rebalanceamento está na categoria de gestão de carteiras. E o rebalanceamento pode ser feito de várias formas, na verdade. Mas eu gosto de uma em especial, que é o chamado Constant Mix. Lá vem ele com esse Economy Case pra cima de nós. Calma, jovem padawan. Vai dar tudo certo. Constant Mix é um termo usado para você manter a constância de produtos na sua carteira. Então vamos a um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Imagina que você decidiu ter na sua carteira 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Beleza, tranquilo. Então vamos supor que essa carteira também tenha R$100. Então R$70 em renda fixa, R$30 em renda variável. Agora, vamos imaginar que passaram-se um mês. A sua renda fixa, como de costume, não mudou nada, continua com R$70. Mas a renda variável foi um mês horrível, foi um mês do Circuit Breaker e ela caiu 50%. Então a sua carteira passou até R$70 em renda fixa e R$15 em renda variável. Repare que só a sua renda fixa caiu. A sua carteira como um todo, ela tem agora R$85, tá? Os R$70 da renda fixa, mais os R$15 da renda variável. Só que você propôs lá no começo que você queria uma proporção de 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Isso, o rebalanceamento, é você trazer de volta aquela carteira que não está mais nessa proporção para o 70-30. Então, quanto que ela tem agora? Ela tem 15 de 85, isso dá 17,64%. Então, a gente vai comprar ativos de renda variável, vendendo ativos de renda fixa para a gente voltar à distribuição 70-30. Como 30% de 85 é 25,5, então se você já tem R$15, você precisa comprar mais 10,5 para chegar nos 25. E da onde você vai tirar esses 10,5? Da renda fixa. Esse é o fluxo que você precisa fazer para rebalancear a carteira, trazer ela de volta à proporção inicial. Por que esse movimento é importante? Porque quando você faz isso, você está comprando o ativo que ficou barato, usando para isso os recursos do ativo que ficou caro ou pelo menos não perdeu valor. Só esse movimento já faz com que você, repetidamente ao longo de vários anos investido, consiga vender os ativos caros e comprar os ativos baratos. Isso te dá um up na sua rentabilidade no longo prazo. O primeiro desafio que pode vir aqui é: bom, tudo bem, quando a gente está falando de 2 ativos na carteira, até que a gente consegue fazer quase que de cabeça a distribuição. Mas e quando a gente tem 10 ativos, 30, 40 ativos? Realmente a coisa fica bem complicada. Então por isso que eu planilho tudo. Lembre-se, durante o rebalanceamento você não precisa ser xiita, você ficar perseguindo os números, escravizando eles para que eles fiquem sempre absolutamente certinhos. Se você já buscar equilibrar a sua carteira sempre, buscando uma média, você já vai ter muito resultado. Você não precisa ser tão cruel assim de ficar pegando em cima dos números. Eu gosto de ter uma margem ali de erro na minha carteira. Então se eu escolhi ter 30% de renda variável, qualquer coisa entre 27 e 33, 25 e 33, por exemplo, funciona para mim. Então eu tenho uma margem de segurança onde eu posso trabalhar. Para quê? Para eu não ter que ficar comprando e vendendo e operando muito a minha carteira no período. O primeiro exemplo que a gente deu, a gente conseguiu até fazer a conta porque não tinha aportes novos. Eu vou mostrar um exemplo aqui
uma redução da minha carteira pública, onde a gente vai fazer um exemplo de rebalanceamento agora com aportes. Vem comigo. Então, essa é uma planilha em que a gente consegue dividir os produtos financeiros. O princípio é o mesmo. Renda fixa de um lado, renda variável do outro. Estou usando BOVA como representante da renda variável, Tesouro Selic como representante da renda fixa, 30% em renda variável, 70% em renda fixa. E aí, a diferença é que aqui a gente começou a carteira com R$5.000, distribuiu então 1.500 e 3.500, tá? Que é a proporção que a gente combinou. E só que essa carteira ela possibilita que na hora que você vai fazer isso na prática, você vai perceber que você não consegue muitas vezes comprar o ativo no exato valor que você gostaria. Então, aqui o aporte sugerido é a linha que a planilha sugere o quanto que você vai comprar, e aqui é o quanto que eu consegui comprar do ativo em específico. Então, por exemplo, isso aqui é uma compra real que eu fiz, tá bom? Na minha carteira pública. Então, se você não acompanha os vídeos da carteira pública, vai lá, porque eu mostro uma carteira até com muito mais ativos que isso. Mas aqui a gente vai focar numa carteira bem mais reduzida, onde a gente vai mostrar os ativos na prática. E por que eu comprei mais do que o sugerido de um e menos do que o sugerido de outro? Foi porque provavelmente eu queria comprar um lote inteiro das ações. E o lote inteiro é em múltiplos de 100, e aí dava 1.700, eu preferi fazer isso. Então, essa foi minha compra. Eu tinha 5.000 em caixa disponível, eu comprei 4.700, dividi dessa forma, e no fim do mês eu fui avaliar como que estavam os meus produtos. Como eu falei, foi na época do Circuit Break que eu comprei isso, e a renda variável caiu muito no período, caiu 15%. E a renda fixa continuou daquele jeito. Repare que apesar da renda variável ter caído muito, a minha carteira caiu só 5%. Mês seguinte, eu fui fazer um aporte. E aí que essa planilha brilha, porque ela faz a conta para você. Você chega aqui, escolhe o valor que você vai fazer de aporte. Aqui no caso tinha sido 5.000, então eu fiz o aporte de R$5.000 e ela já falou o quanto que eu precisava aportar em cada um, e eu fui lá e fiz a compra seguindo mais ou menos as proporções. E isso foi anotando os meus resultados. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês usarem, começarem a aprender a fazer rebalanceamento. A ideia é que você opere só as casinhas amarelas, ou seja, o aporte realizado é o quanto referente você comprou de cada ativo no começo do mês, e o valor no fim do mês é o valor do ativo que você comprou no fim do mês, tá? E ele já vai calcular quanto que o produto variou ao longo do mês, quanto que a carteira variou com esses dois produtos. Com essa base, você consegue simplesmente aumentar, se você quiser, a coluna. É só você adicionar mais colunas, quantas você precisar, e ele vai automaticamente adicionando as fórmulas. Isso só no Numbers, viu? No Excel você tem que copiar e colar as fórmulas. Mas a ideia aqui é que isso aqui facilita o processo. Lembra que eu falei que contar com dois produtos sem aporte é muito fácil, mas quando você tem que considerar várias coisas, essa planilha faz tudo isso para você. Ela considera quanto variou no passado, quanto que você está aportando, quanto que é a proporção que você decidiu, e faz a sugestão e a conta para você, e aí mediante isso você já segue a sugestão mais ou menos baseado nos seus conceitos de investimento. Lembrando que se você quiser fazer parte do meu curso, eu estou deixando aqui embaixo um link para se inscrever, para você ver se tem vagas abertas, porque depende de quanto você está vendo esse vídeo. Mas se você quiser mais vídeos como esse, começa deixando um like aqui para eu saber que você gostou, e se você quiser comentar alguma coisa ou se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se você acha que vale a pena compartilhar, manda no aviãozinho, compartilha esse vídeo. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até mais!